Você já esteve em um lugar onde uma pessoa entrou em silêncio e, sem dizer absolutamente nada, chamou a atenção de todos? Ela não precisava se impor, não precisava levantar a voz. Sua simples presença bastava. É como se o ambiente reconhecesse instintivamente que havia ali alguém que sabia exatamente quem era. Isso não é sorte. Isso não é carisma vazio. Isso é domínio. É presença. É filosofia de vida. Os antigos estoicos entendiam isso como poucos. Homens como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca moldaram uma forma de viver baseada não na aparência, mas no caráter. Eles não buscavam aplausos, não viviam para impressionar. Eles cultivavam a força interior e, por isso, impunham respeito. A verdadeira influência não vem de palavras bonitas. Ela nasce do autocontrole, da integridade, da calma diante do caos. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Hoje, você vai descobrir 9 hábitos estoicos. Simples, silenciosos, mas poderosos, que têm o poder de transformar como as pessoas enxergam você. Você não vai precisar se exibir. Não vai precisar convencer ninguém. Porque o que realmente impressiona não é o que você fala, é o que você pratica. Esses hábitos vão te ensinar a transmitir segurança, sabedoria e respeito, sem abrir a boca. Eles vão te ajudar a viver com mais propósito. E quando isso acontece, o mundo percebe se essa sabedoria faz sentido para você. Se você quer se tornar alguém que inspira, não pelo que diz, mas pelo que é. Então se inscreve agora no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também busca a evolução verdadeira. Vamos juntos nessa jornada estoica. Agora sim, prepare-se para o primeiro hábito, o mais visível de todos, mesmo no silêncio. 1. Confiança. Você não precisa dizer que é confiante. Porque a verdadeira confiança se revela nos pequenos gestos. Ela não grita, ela não força, ela simplesmente é. Está no modo como você entra numa sala, no modo como você respira, como você se posiciona, como você permanece em silêncio, sem desconforto. Pessoas realmente confiantes têm algo em comum. Elas não estão tentando provar nada, nem para os outros, nem para si mesmas. Elas já sabem quem são. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Um ambiente agitado, barulhento, de repente alguém entra. Não diz uma palavra, mas algo muda. Os olhares se voltam, a energia muda. Por quê? Porque essa pessoa carrega consistência, presença e domínio interno. Ela não precisa buscar aprovação, porque já se validou por dentro. Ela não impõe, ela influencia. Ela não agrada, ela inspira. Epicteto nos lembra: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Confiança real nasce da liberdade interior. De saber que o que os outros pensam não define você. De entender que o controle que importa é o controle sobre si. Mas como cultivar essa confiança? Na prática, comece pelo mais sutil, seu corpo. Postura ereta, respiração profunda, ombros relaxados. Caminhe com intenção, não com pressa. Fale com clareza ou fique em silêncio. Os dois transmitem força. Depois, olhe para dentro. Você se conhece? Quais são suas virtudes reais e as fraquezas que você esconde? Pessoas confiantes não negam suas falhas. Elas as reconhecem e seguem em frente. Isso é coragem. E a coragem silenciosa é a base da confiança estoica. Confiança também está no que você escolhe não fazer, não interromper, não reagir impulsivamente, não se explicar demais. Tudo isso é uma escolha consciente. E a cada vez que você escolhe o autocontrole,
você fortalece sua base. A verdadeira confiança não nasce da comparação com os outros. Ela nasce da coerência com os seus próprios valores. Ela cresce quando você age em alinhamento com quem você deseja ser. E com o tempo, sem precisar dizer nada, os outros vão perceber, eles vão sentir e vão respeitar. Confiança não é barulho, é silêncio firme, é presença sem arrogância, é domínio sem opressão. Esse é o primeiro hábito estoico e muitas vezes é o suficiente para transformar completamente como o mundo responde a você. Pronto para o próximo, porque ele complementa a confiança de forma poderosa. 2. Tranquilidade em um mundo agitado, barulhento e impulsivo. A pessoa tranquila se destaca. Ela não precisa elevar a voz. Sua calma fala mais alto. Imagine uma reunião tensa. Pessoas interrompendo, argumentos acalorados, tensão no ar. No meio disso tudo, uma pessoa observa em silêncio. Respira fundo. Fala com serenidade. Não porque está alheia à pressão, mas porque escolhe não ser dominada por ela. Essa tranquilidade é um superpoder. E os estoicos sabiam disso. Sêneca escreveu: a paz interior não vem da ausência de problemas, mas da forma como lidamos com eles. A tranquilidade estoica não é passividade. É domínio emocional. É a capacidade de manter-se centrado quando tudo ao redor tenta te puxar para fora de si. É saber que, entre o que acontece e a sua reação, existe um espaço. E nesse espaço, vive sua liberdade. Mas como isso se aplica no dia a dia? Tudo começa com a consciência da respiração. Simples, mas raramente praticada. Antes de responder a algo que te incomodou, respire. Antes de tomar uma decisão no calor do momento, respire. Isso interrompe o ciclo automático da reatividade. Depois, vem a escuta ativa. Ouvir realmente o outro sem preparar a resposta enquanto ele fala. Porque quem escuta com atenção, responde com sabedoria. A tranquilidade também mora nas escolhas. Você não precisa reagir a tudo, nem corrigir todos, nem vencer cada discussão. Às vezes, o maior sinal de força é escolher o silêncio certo na hora certa. A mente tranquila percebe mais, age melhor, erra menos, e aos olhos dos outros, isso transmite algo raro: estabilidade, segurança, respeito, porque num mundo que reage por impulso, quem age com calma lidera. Então, observe-se. Repare nas situações que tiram sua paz. Use cada uma como um treino, uma chance de crescer. A tranquilidade não é um dom, é uma prática. E quanto mais você a cultiva, mais forte e silenciosamente admirável você se torna. E agora, com confiança e tranquilidade como base, vem o próximo hábito: integridade, o alicerce invisível de todo respeito verdadeiro. 3. Integridade. Integridade é a base invisível de todo respeito duradouro. É aquilo que você carrega quando ninguém está por perto para aplaudir. É aquilo que sustenta a sua imagem, mesmo quando ninguém está vendo. Em tempos onde tudo é exposto, exibido e performado, a integridade permanece silenciosa. Ela não precisa de palanque, não precisa de likes. Ela existe porque é certa. Imagine alguém que cumpre uma promessa mesmo quando todos já esqueceram. Alguém que devolve o troco a mais mesmo que ninguém notaria. Alguém que diz não para o que é errado, mesmo que isso custe oportunidades, amizades ou elogios. Essa pessoa pode não ser a mais admirada de imediato, mas com o tempo se torna a mais respeitada.
Marco Aurélio dizia: a integridade é a alma do homem. A alma. Ou seja, o que existe em você quando todo o resto é retirado. Quando tiram os títulos, os cargos, os seguidores. Resta você e a sua palavra. O estoico entende que integridade não é uma performance. É um compromisso interno. Viver em coerência com seus valores, mesmo que ninguém reconheça. Mesmo que ninguém aplauda. Porque a verdadeira recompensa da integridade é poder dormir tranquilo. É olhar no espelho sem vergonha. É caminhar com leveza, porque você não carrega disfarces. Mas como se pratica isso na vida real? Primeiro, clareza de valores. Você já parou para escrever de verdade no que acredita? Não aquilo que você diz acreditar, mas aquilo que você vive na prática. Faça esse exercício. Liste os princípios que você deseja que guiem sua vida. Justiça, lealdade, transparência, simplicidade. Não importa quais. O importante é que eles sejam seus e não emprestados do mundo. Segundo, coerência diária. A integridade é construída nas pequenas decisões. É dizer a verdade quando seria mais fácil omitir. É ser pontual mesmo que o outro não seja. É cumprir o que prometeu, mesmo que seja inconveniente. Esses gestos parecem pequenos, mas são exatamente esses detalhes que constroem sua reputação, ou a destroem, sem que você perceba. Terceiro, honestidade interna. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quando errar, admita. Quando fraquejar, reconheça. Não finja ser alguém que você ainda não é, mas seja alguém em processo de se tornar. Isso não é fraqueza, isso é força. É humildade com direção, e é isso que forma caráter. No longo prazo, quem vive com integridade não precisa pedir respeito. Ele simplesmente vem. As pessoas podem não elogiar. Podem até zombar da sua ética no começo, mas no fundo, elas sabem quem tem palavra. Elas sentem quem vive com verdade. E quando confiam em você, confiam no silêncio da sua presença, na firmeza das suas atitudes, na segurança que você transmite só por ser quem é. Esse é o poder estoico da integridade. Um valor que não precisa ser mostrado, porque ele se revela inevitavelmente. E agora que você entende que viver com integridade é viver inteiro, vamos ao próximo hábito: autocontrole, porque não existe integridade verdadeira sem governo sobre si mesmo. 4. Autocontrole. Autocontrole é a força invisível que mantém a mente firme quando o mundo ao redor parece querer te derrubar. É a habilidade de escolher sua reação em vez de simplesmente reagir. Quantas vezes você já se deixou levar pela impulsividade? Um comentário que irritou, uma situação que tirou do eixo, e antes mesmo de pensar, você respondeu no calor do momento. O estoico nos ensina que isso não é liberdade, é escravidão das emoções. Epicteto nos lembra: domine suas ações antes de querer dominar os outros. Controlar a si mesmo é a base para qualquer poder verdadeiro. Porque se você não controla suas emoções, seus desejos, suas palavras, ninguém vai controlar por você. Autocontrole não significa reprimir o que sente. Não é fingir que está tudo bem. É antes reconhecer a emoção e escolher conscientemente o que fazer com ela. Na prática, isso começa com uma pausa, um espaço entre o estímulo e a resposta. Um momento que pode durar 5 segundos ou uma vida inteira. Antes de responder, respire fundo. Conte mentalmente até 5. Reflita: esta resposta me aproxima do meu objetivo
me mantém íntegro. Esse pequeno intervalo é onde mora o poder. Outro passo fundamental é evitar o impulso de querer estar sempre certo ou de vencer toda discussão. Às vezes, o autocontrole é simplesmente escolher não entrar na briga, ou escolher o silêncio estratégico. Essa é uma força que poucos reconhecem, mas que os estoicos valorizavam como ouro, porque a verdadeira liderança começa dentro. Começa quando você não é dominado pelo medo, pela raiva ou pela ansiedade. Quando você governa seu próprio reino interno. E isso, aos poucos, se traduz na forma como os outros te veem. Alguém que não perde o controle, que mantém a calma, que transmite segurança. Autocontrole é um músculo que precisa ser exercitado. E a cada pequena vitória, a cada momento em que você escolhe a calma, em vez da explosão, você fica mais forte. E quando esse hábito se fortalece, ele prepara o caminho para o próximo. Presença. Porque, para estar presente de verdade, você precisa estar no comando de si mesmo. 5. Presença. Estar presente de verdade é um ato de rebeldia num mundo distraído. Vivemos em uma era de excesso, de informação, de estímulo, de velocidade. E no meio desse turbilhão, nos afastamos do que realmente importa. O agora. Presença. Não é apenas estar em um lugar com o corpo. É estar com a mente e o coração também. É habitar o momento com inteireza. Sem pressa, sem multitarefas, sem ansiedade pelo próximo passo. Você já percebeu como é raro alguém realmente te ouvir? Sem olhar o celular, sem pensar na própria resposta enquanto você fala, sem interromper, só ouvir, estar ali. Essas pessoas são poucas, mas quando as encontramos, elas ficam marcadas, porque ser ouvido com presença é um tipo de amor. É um tipo de poder silencioso que não se esquece. Marco Aurélio escreveu: concentre-se em fazer o que está fazendo como se fosse a última coisa que fará na vida. Essa é a essência estoica da presença. Tratar o momento presente com a reverência que ele merece, porque ele é tudo o que você tem. O passado já foi. O futuro é uma hipótese. Só o agora é real. E é nele que a vida se move. A pessoa presente se destaca. Ela transmite calma, ela transmite força. Ela não parece apressada para sair da conversa. Ela está ali, por inteiro. E isso é raro, por isso é valioso. Mas como treinar essa presença? Primeiro, elimine as distrações conscientes. Quando estiver conversando, desligue o celular ou deixe-o virado para baixo. Quando estiver numa reunião, resista ao impulso de checar notificações. Quando estiver com sua família, esteja com eles, não com o mundo todo ao mesmo tempo. Esse tipo de disciplina é percebido e respeitado. Segundo, respire com atenção. A respiração é o elo entre corpo e mente. Voltar à respiração, mesmo por alguns segundos, é como ancorar-se no presente. Sinta o ar entrar, sinta o ar sair. Isso é presença. Simples, mas profundo. Terceiro, aceite o momento como ele é. Grande parte da nossa ausência vem do desejo de estar em outro lugar, ou de querer que algo termine logo. Mas o estoico entende: se este momento está diante de mim, é porque ele carrega algo a ser vivido ou aprendido. Presença é também aceitação. Aceitar a conversa, o silêncio, o desconforto, o agora. E escolher viver isso com inteireza. Essa presença muda sua linguagem corporal. Seu olhar fica mais firme, seu corpo mais calmo,
sua voz mais segura, e sem dizer nada você transmite algo raro, atenção plena. Você se torna alguém que escuta, que observa, que percebe antes de agir. E por isso, age melhor. Presença é um tipo de elegância, discreta, profunda, memorável. As pessoas sentem quando você está inteiro ali. E isso te diferencia, sem precisar levantar a voz. Quanto mais presente você está, mais respeito você inspira, mais vida você vive. Agora que você aprendeu a estar inteiro no agora, vamos ao próximo hábito que te ensina a estar inteiro, mesmo quando está errado. O próximo passo é a humildade. Porque quem é realmente grande não tem medo de parecer pequeno. 6. Humildade. Humildade não é se fazer pequeno. É saber o tamanho exato de quem você é, sem inflar, sem esconder. É a coragem de se reconhecer incompleto. E mesmo assim, caminhar com firmeza. Num mundo obcecado por status, performance e autoafirmação, a humildade parece ultrapassada. Mas é justamente por ser rara que ela se torna tão poderosa. Cícero disse: a humildade é a mãe de todas as virtudes. E os estoicos sabiam disso, porque só um espírito humilde é capaz de aprender. Só quem aceita que não sabe tudo evolui de verdade. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, tinha o hábito de escrever para si mesmo, lembrando-se de que era mortal, lembrando-se de que poderia estar errado, lembrando-se de que o poder externo nada significava sem o domínio interno. Isso é humildade estoica. Reconhecer que nenhum título te torna melhor, que nenhum elogio te define e que até as maiores conquistas são passageiras. A humildade verdadeira não é uma performance social. Ela não vive de falsa modéstia. Ela não se veste de autossabotagem. Ela é silenciosa, estável, autêntica. Pense naquele profissional que, mesmo sendo referência, ainda pergunta, que ouve conselhos, que admite quando não sabe. Essa pessoa inspira mais do que 1000 palavras, porque ela mostra, com atitudes, que sabedoria não é um ponto de chegada, mas um caminho sem fim. Agora pense em alguém que nunca admite erro, que precisa estar sempre certo, que diminui o outro para parecer maior. Esse tipo de presença é frágil. Basta um desafio para o ego ruir, porque o orgulho constrói castelos. Mas a humildade constrói fundamentos. Como, então, cultivar essa virtude estoica? 1. Pratique a escuta verdadeira. Ouvir com atenção não é apenas uma gentileza. É uma forma de enxergar o mundo sem o filtro do próprio ego. Quando você escuta, você aprende. E quando você aprende, você cresce. Admitir limitações não é fraqueza, é maturidade. Dizer não sei é uma das frases mais poderosas que alguém pode pronunciar. Ela abre portas, ela aproxima pessoas, ela convida à colaboração, ao crescimento mútuo. Celebre os outros sem invejar. A humildade reconhece que há espaço para todos, que o brilho alheio não apaga o seu. Ele pode, inclusive, te iluminar. Reflita diariamente sobre seus erros. Os estoicos praticavam a revisão diária. Hoje, fui justo. Agi com sabedoria. Deixei meu orgulho falar mais alto. A humildade nasce da consciência, e consciência exige olhar para si, com verdade. Ria de si mesmo. A vida é leve para quem não se leva tão a sério. A capacidade de rir das próprias falhas é sinal de inteligência emocional. Mostra que o ego não está no comando, que você vive com leveza e lucidez. E, talvez o mais importante, a humildade cria conexões reais, porque quando o ego diminui, a empatia cresce, a escuta se aprofunda
o aprendizado floresce. As pessoas humildes não precisam dizer que são. Elas vivem de um jeito que inspira respeito, mesmo em silêncio. E quando você vive assim, algo poderoso acontece. Você se torna digno de confiança, de parceria, de liderança. Humildade é o solo onde a sabedoria cresce. É o espaço vazio que permite receber mais. E com esse espaço interno fortalecido, você estará pronto para o próximo hábito: paciência. Porque sem humildade, você quer tudo agora. Mas com paciência, você entende que as maiores transformações levam tempo e merecem ser esperadas. 7. Paciência. Vivemos na era do imediato. Um clique e a resposta aparece. Um toque e o alimento chega. Uma notificação e o prazer é servido. Mas aquilo que realmente vale, caráter, respeito, maestria, confiança, não se constrói com pressa. A paciência, nos tempos atuais, é quase revolucionária. E para os estoicos, ela era uma virtude fundamental. Sêneca escreveu: a paciência é amarga, mas seu fruto é doce. E ele sabia do que falava. Porque ser paciente não é simplesmente esperar. É esperar bem. É manter a serenidade enquanto o tempo faz seu trabalho. É entender que a semente precisa de tempo para florescer. Imagine um bambu. Durante anos, ele cresce para baixo, constrói raízes invisíveis, parece parado, estagnado. Mas, quando chega o momento certo, ele cresce com velocidade e firmeza, porque suas bases estão profundas. O mesmo vale para você. Se quiser construir algo sólido, duradouro, inabalável, precisa cultivar paciência. Paciência com seu progresso, com os outros, com os erros, com a vida. Mas atenção, a paciência estoica não é passividade. Ela é ativa, ela observa, analisa, se prepara e age no tempo certo. Como desenvolver essa virtude no dia a dia? Respire antes de reagir. A paciência começa no corpo. Antes de responder aquela mensagem atravessada, antes de corrigir alguém no impulso, antes de julgar, respire. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde a sabedoria se instala. Aprenda a observar sem ansiedade. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem todo desconforto precisa ser eliminado imediatamente. O estoico treina a mente para suportar a incerteza, porque ele sabe que o tempo é um aliado, não um inimigo. Aceite o ritmo da realidade. Você pode desejar que algo aconteça rápido, mas desejar não acelera os ciclos da vida. Às vezes, é preciso esperar com propósito, estudando, se fortalecendo, ganhando visão. É nesse tempo de espera que o verdadeiro preparo acontece. Pense em uma conversa difícil. Às vezes, a melhor resposta é esperar o outro se acalmar. Pense em uma meta de longo prazo. Às vezes, a consistência silenciosa, dia após dia, vale mais que qualquer explosão de motivação. Transforme a espera em aprendizado. A paciência também é prática espiritual. Cada momento de frustração pode ser um espelho. O que está te incomodando tanto? Por que a pressa? Na maioria das vezes, a falta de paciência revela uma falta de confiança no tempo, nos processos, em si mesmo. Mas quando você cultiva a paciência, você transmite algo raro: estabilidade emocional. Você se torna alguém confiável, centrado, firme. Sua energia acalma o ambiente. Sua presença inspira respeito. E isso sem precisar levantar a voz. A paciência mostra que você não precisa provar nada.
porque você sabe que o que está construindo vale o tempo que exige. E agora, com paciência no coração, você está pronto para praticar outro hábito essencial: gratidão. Porque quando você aprende a esperar, também aprende a enxergar o valor do que já tem. 8. Gratidão. Gratidão, para os estoicos, não é um gesto social. Não é dizer obrigado automaticamente. É um estado de espírito, uma forma de enxergar a vida com reverência, com clareza, com maturidade. É fácil ser grato quando tudo está indo bem, mas a verdadeira gratidão estoica nasce quando você consegue agradecer, mesmo pelo que não saiu como esperado, mesmo pelas perdas, mesmo pelos desafios. Marco Aurélio escreveu: receba sem orgulho, desista sem apego. E é exatamente isso. A gratidão nasce quando você entende que tudo, absolutamente tudo, faz parte do que te constrói. Não significa gostar da dor, mas significa reconhecer que, mesmo ela, traz lições, fortalece raízes, revela verdades. Os estoicos acreditavam que cada momento da vida, agradável ou difícil, era uma oportunidade de prática filosófica, ou seja, um convite para crescer. A gratidão é a lente que transforma o que seria uma reclamação em um reconhecimento. Transforma o que seria um fardo em um treino de força interior. E o mais bonito da gratidão é que quanto mais você a pratica, mais você percebe, mais você vê, mais você valoriza. Aquilo que passa despercebido para muitos, para o grato, vira motivo de contentamento. O silêncio da manhã, a presença de um amigo, o corpo que respira, a mente que pensa, as dificuldades que ensinaram o que livros não conseguiriam. A gratidão estoica é silenciosa. Ela não precisa de ostentação. Ela não precisa de aplauso. Ela simplesmente vive com consciência. Como cultivar essa prática no cotidiano? E onde? Mantenha um diário de gratidão. Tire 2 minutos por dia para escrever. O que foi valioso hoje? Não precisa ser extraordinário. Pode ser um gesto simples, um aprendizado, uma superação. Esse exercício realinha sua mente, tira o foco do que falta e reposiciona para o que existe. Expresse gratidão com ações, não apenas palavras. Agradeça a alguém com presença, com escuta, com respeito. Dê valor às pessoas não apenas com elogios, mas com gestos, com reconhecimento silencioso. Gratidão, quando vivida de forma sincera, é sentida pelos outros, mesmo que não seja dita. Agradeça também pelas dificuldades. Essa é a parte mais profunda. Pergunte-se: o que essa dor está tentando me ensinar? Não como uma frase pronta, mas como um exercício real de maturidade. Cada desafio, por mais duro, traz embutido um potencial de transformação. E enxergar isso é sair do papel de vítima e entrar no papel de protagonista. A pessoa grata muda o ambiente. Ela não reclama, ela não foca no que falta. Ela exala uma energia de contentamento que contagia e inspira. Você já esteve perto de alguém assim? Alguém que parece encontrar sentido até nas pequenas coisas? Essa é a verdadeira força da gratidão. Ela muda a forma como você se apresenta no mundo. E, por consequência, muda como o mundo responde a você. Gratidão não é sobre ignorar os problemas. É sobre não deixar que eles te ceguem para o que ainda é belo, possível e digno de honra. Quando você anda com gratidão nos olhos, você transmite calma, solidez, nobreza. E assim, em silêncio, você mostra seu valor. Agora que você aprendeu a reconhecer o valor do que já tem, é hora de falar de um
Hábito que transforma intenções em identidade. Consistência. Porque de nada adianta conhecer todos esses princípios se você não os vive todos os dias. 9. Consistência. No fim, não é o que você faz de vez em quando que define quem você é. É o que você faz sempre. A consistência é o hábito silencioso que constrói tudo o que tem valor. Respeito, reputação, excelência, domínio pessoal. E ela não nasce do entusiasmo momentâneo, mas da escolha diária de ser fiel ao que importa, mesmo quando ninguém está vendo. Epicteto ensinava: a excelência é fruto do hábito. Não fazemos o bem por acaso. Tornamo-nos aquilo que fazemos repetidamente. O estoico não busca glória repentina. Ele não está interessado em impressionar num dia e decepcionar nos outros. Ele busca coerência, busca honra silenciosa, busca ser o mesmo quando está sendo observado e quando está sozinho. A consistência é uma forma de respeito por si mesmo. É olhar para as próprias escolhas e saber: estou honrando quem eu quero ser. Pense em alguém que treina todo dia, mesmo sem vontade, que trata todos com respeito, mesmo quando ninguém exige isso, que cumpre a palavra, mesmo sem aplausos. Essa pessoa não chama a atenção com discursos, mas a presença dela tem peso, tem autoridade, tem integridade, porque a constância fala por ela. Aos olhos estoicos, consistência não é rigidez. É disciplina com flexibilidade. É saber se adaptar, mas sem abandonar seus princípios. Como cultivar esse hábito no cotidiano? 1. Crie pequenos rituais diários. Não subestime o poder de uma prática simples feita todos os dias. Pode ser meditar 5 minutos, escrever uma reflexão, treinar, ler algo edificante. Esses rituais moldam seu caráter, gota a gota, dia após dia. Foque no progresso, não na perfeição. O estoico não busca ser perfeito, ele busca ser melhor. Hoje um pouco mais centrado que ontem. Hoje um pouco mais paciente, mais presente, mais justo. 3. Mantenha seus valores, mesmo sob pressão. Ser coerente quando tudo está fácil é simples. O verdadeiro teste vem nos dias difíceis, na raiva, na dúvida, no caos. É ali que a consistência se prova, quando você decide agir com virtude, mesmo quando seria mais fácil não agir. Reflita constantemente, pergunte-se: ao fim do dia, hoje eu vivi de acordo com o que acredito? Essa pergunta, repetida com honestidade, é uma bússola moral. Ela te impede de se desviar e te fortalece um passo de cada vez. A consistência não grita, ela não se apressa, ela constrói. E com o tempo, ela te transforma. Não apenas no que os outros veem, mas naquilo que você sabe que é. E essa transformação, lenta, firme, invisível, é o maior sinal de força que existe. Você chegou até aqui. Conheceu 9 hábitos silenciosos, profundos, transformadores. Hábito por hábito, vimos como é possível demonstrar força, valor, confiança, sem precisar levantar a voz, sem discursos, sem autoafirmações forçadas, através da confiança, da tranquilidade, da integridade, do autocontrole, da presença, da humildade, da paciência, da gratidão e da consistência. Você constrói algo que não pode ser comprado nem falsificado. Respeito verdadeiro. O tipo de respeito que não depende de status, que não precisa de títulos, que nasce da coerência, do autodomínio, da firmeza, silenciosa de quem vive de acordo com o que acredita. Os estoicos nos mostram que o verdadeiro poder não está em dominar os outros,
mas em dominar a si mesmo. Porque no fim das contas, as pessoas observam, mais do que ouvem. Elas percebem quem vive com intenção, quem carrega paz no olhar, quem fala pouco, mas age com grandeza. Você não precisa provar nada. Precisa apenas ser aquilo que deseja inspirar. E isso, quando vivido de forma autêntica, é impossível de ser ignorado. Então eu te pergunto, qual desses hábitos você vai começar a praticar hoje, não amanhã, não quando tiver tempo? Hoje, comente aqui embaixo, compartilhe essa ideia com alguém que também busca evoluir em silêncio. E claro, inscreva-se no canal para continuar essa jornada estoica comigo. Lembre-se, o mundo escuta, mais o que você vive do que o que você fala. Viva de forma que o silêncio fale por você. Até o próximo vídeo.